Fala, meu povo, estamos começando o quê? Mais um Os Nordestinos pelo Mundo. E hoje, antes de eu apresentar minha convidada, eu queria agradecer a todos os nossos patrocinadores maravilhosos que estão com a gente, que estão fazendo com que a gente entre na nossa segunda temporada com esse suporte, com esse apoio à cultura nordestina. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo a turnê internacional, que está um sucesso, a turnê em Amsterdã e Reykjavik, Países Baixos e Islândia, respectivamente. E todo mundo que está colando com a gente nas redes sociais, vocês são lindos e lindas. E agora é hora de eu apresentar a minha convidada de hoje, que é a Roberta 40. E aí, mulher, como é que você tá? E aí, tudo bem? Tudo jóia. Já te conheço de outros carnavais. A gente filmou você pra Jardelli. Familiarizando o Cash, que a equipe da Vai Pra Marte toma conta da Familiarizando o Cash. Se você quiser arrasa, ser... viu, que eu amei, super bom, bem né? produzido. Massa demais. E a Jardelli, maravilhosa. E ela entrevistou você lá, né? Onde o assunto foi mais família e tal. Mas antes disso, eu quero que você se apresente. Eu sei que você é defensora pública, formada em Direito, tem mestrado, é super ativa nas redes sociais, eu acompanho você nas redes sociais, mas eu quero que você se apresente. Você por você mesma. Quem é você? Para quem nunca te viu e está caindo de paraquedas aqui na nossa comunidade, está caindo na tua entrevista, quem é Roberta? A Roberta, eu diria que eu sou como diz o meu marido, um meio pão zangado. Um meio pão zangado. Sim, na verdade, eu sou várias coisas, né? Assim, eu sou uma pessoa muito elétrica. Eu sou, como você disse, eu sou defensora pública. Eu acho que isso é uma característica que as pessoas lembram muito de mim quando falam o meu nome, a questão da defensoria pública, porque é uma paixão latente na minha vida, eu deixo isso muito claro. Sim. Eu vou fazer esse ano 20 anos de defensoria pública. 20 anos, 20 anos que eu sou defensora pública e realmente eu sou assim, eu me encontrei. Mas eu também sou mãe, eu sou esposa, eu sou mulher, eu adoro exercício físico, eu amo cachorro, eu amo moda, eu amo culinária, eu amo decoração. Então é por isso que eu digo assim, eu sou tanta coisa, e graças a Deus que eu acho que eu não consigo me definir tão facilmente. Mas, assim, tem dias... Eu sou também uma mulher de fases. Tem épocas que eu estou dando mais ênfase a uma coisa, tem épocas que eu estou dando mais ênfase a outras coisas. Entendi. Mas, assim, eu me considero uma pessoa plural porque eu tenho muita curiosidade pela vida. Então, eu acho que é isso que me faz gostar de tanta coisa ao mesmo tempo e não me resumir a um único adjetivo. Acho que deu para explicar bem, né? Perfeito, uma bela síntese. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para começar, você é de Brasília? Eu sou brasiliense. Você é brasiliense e você veio para cá com quantos anos? Eu vim para cá com 7 anos de idade. Eu vou confidenciar uma coisa aqui. Como eu tenho 30, tô brincando, gente, mas assim, eu vim para cá com 7 anos. Eu vou confidenciar uma coisa aqui que talvez muita gente não saiba, só quem me conhece muito bem. Eu também sou brasiliense. É mesmo? Só que a minha parada com Brasília, por que eu sempre falo que eu sou carioca? Agora eu não falo mais que eu sou carioca, eu sou cearoca. Mas por quê que eu não considero Brasília na minha vida? Porque eu fui com meses pro Rio de Janeiro. Não era pra eu nascer lá, foi tipo meio que um acaso de eu ter nascido lá e eu fui pro Rio, então eu me considero carioca. Mas no RG... Tem Brasília. Brasília. Você acredita que eu sou filha de carioca com capixaba? Pronto. Então, meu pai é carioca, minha mãe, da Barra da Tijuca, minha mãe é do Espírito Santo, de Castelo. E de Cachoeiro do Itapemirim também. Ela morou muito tempo nessas duas cidades. E eles dois se encontraram em Brasília, né? Porque foi naquela época que Brasília estava iniciando, tinha muitas oportunidades. A família do meu pai e da minha mãe foi para lá e eles foram juntos, se conheceram, namoraram, tudo. E aí nós nascemos, né? Mas eu não tenho assim... Hoje eu tenho vínculos com Brasília, porque meus tios são de lá, minhas primas moram lá, eu tenho muitas primas, tanto de parte de pai como de mãe até hoje lá. Mas, assim, no início, né? Eu não tinha uma raiz fincada em Brasília, porque, na verdade, eu também era filha de 2 forasteiros, até porque, na minha época, não tinham famílias, assim, odiernamente brasilienses. Porque estava tudo começando, todo mundo ali estava chegando. Todo mundo estava de passagem ali. De passagem, chegando, aí teve gente que foi ficando, teve gente que só passou. Montando a cidade, né? Tanto é que o povo fala candanga, né? São os candangos. Candangos, Pode crer. E, beleza, você veio pra cá com 7 anos, então você se considera nordestina? Não, totalmente. E cearense da gema, eu amo o Ceará. As minhas primas brincam que eu tenho um sotaque mais de cearense do que o cearense raiz. Filho de cearense de um lado e do outro. É muito tempo aqui, É né? muito tempo e, assim, realmente eu nem sei, nem me imagino
vivendo fora de Fortaleza. Eu amo viver aqui. A minha mãe hoje não mora mais aqui, meu pai continua morando aqui, mas minha mãe não mora mais aqui. Eu tenho uma irmã que não mora aqui mais, que mora em São Paulo. Tenho outra que morou anos e anos e anos em São Paulo, depois foi para o Rio Grande do Sul e há uns 5 anos voltou a morar aqui, mas eu nunca arredei o pé daqui. Você não moraria fora daqui, né? Eu não vou dizer que eu não moraria, porque eu não gosto desses absolutismos e a gente nunca sabe do dia de amanhã. Por exemplo, eu posso ter uma necessidade de morar fora, né? Eu não sei. Mas não é o que eu gostaria de fazer na minha vida. Eu sou muito feliz aqui. Várias vezes quando você viaja assim, pelo mundo, vai conhecer algum lugar, você tem a sensação, putz, eu queria ficar aqui. Várias vezes. Não, você pode até ter. Tenho. Você tem aquela sensação do tipo, rapaz, eu moraria aqui fácil. Mas... Pra mim, sempre tem um mais. A gente estava viajando agora, fazendo a turnê dos nordestinos, a gente foi pra Amsterdã e pra Islândia. Eu amei Amsterdã. Eu tive essas duas sensações, tanto em Amsterdã, mais na Islândia. Eu não conheço a Islândia. É simplesmente coisa de outro planeta. Literalmente parece que você está pousando em outro canto. Só que quando chega no trato humano, é o meu mais. Sabe? Tipo, eu moraria aqui, não tem violência, tudo tranquilo lá, mas o povo é... muito frio. O povo daqui do Brasil é maravilhoso. Eu sempre tenho um mais que me faz considerar mudar de país. Às vezes você fala, poxa, eu queria essa qualidade de vida, eu queria ir trabalhar de bicicleta, eu queria esse clima. Só que eu queria a quentura do povo, né? Exatamente, mas eu queria tudo isso em Fortaleza. Aí é a perfeição, cara. Água quentinha, mar... Eu queria beira-mar, eu queria andar de bicicleta no domingo. Tu é doido, né? Mas... Eu queria os gritos, eu queria tudo, eu queria juntar útil ao agradável. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. E você, como é que foi a sua infância aqui? Você em Fortaleza, você estudou aonde? Como é que foi? Na verdade, assim, a minha infância, assim mesmo, eu me lembro, assim, em Fortaleza, eu cheguei aqui com 7 anos. Mas, assim, as lembranças mais vivas que eu tenho da minha infância, engraçado, não são aqui em Fortaleza. Aqui eu lembro muito mais da adolescência. A minha infância eu passei, assim, em Brasília, que eu me lembro muito eu indo de bailarina, de saia de tutu, nas quadras, fazer balé, tudo. Depois eu fui morar com minha avó. Quando minha mãe foi transferida para cá com meu pai, eu passei 2 anos no Espírito Santo. E eu morei em Manguinhos, que é do lado de Jacaraípe, que é uma cidade praiana. E aí, todo dia, meu avô ia me buscar com o chevetinho que ele tinha na creche, e aí ele parava na beira da praia, perto da casa dele, e eu, de farda, eu tirava, ia só de calcinha tomar banho de mar, depois chegava em casa, tomava banho, almoçava. Então, assim, eu tenho memórias vivas do Espírito Santo, principalmente, mas também de Brasília, com minhas primas, etc. Claro que eu tenho memórias vivas também aqui de Fortaleza, mas, assim, Fortaleza me lembra, o que eu tenho muito vivo dentro de mim, é a minha adolescência, que, assim, eu digo para os meus filhos que eu tenho pena que eles não tiveram a adolescência que eu tive, não vão ter a oportunidade de ter a adolescência que eu tive aqui em Fortaleza. Por quê? Assim, porque a nossa adolescência foi muito boa. Fortaleza era uma cidade muito mais pacata. Era Clube do Vaqueiro, Parque do Vaqueiro, a gente 3 amores, e show, e a gente tudo de melicinha, com os cabelos desse tamanho, pegava chuva, ninguém usava esse reboco de maquiagem. Era assim, aí ideal, jogava espiribol, ia para Beira-Mar, Granville. Então, assim, são coisas que marcaram a minha vida. Então, assim, eu sou ainda muito feliz aqui. Mas, assim, eu tive uma adolescência. E na época da nossa adolescência também, que claro que eu sou bem mais velha que você, mas assim, você já pegou uma coisa mais inflacionada. Acho que tá viajando, viu? Não, tô não. Deve estar viajando, olha aqui, não. Mas olha aqui, assim, até a questão das saídas, eu disse assim, meu Deus, o nosso dinheiro rendia muito, porque as coisas eram muito mais acessíveis. Não tinha esse negócio de você ir para um show e ter camarote. Era todo mundo lá embaixo igual. Não tinha essa camarotização de tudo. Gourmetização da vida. Gourmetização da vida, da pessoa ter que estar dizendo, eu tô na área VIP, eu tô no open bar, eu tô no open bar e a pessoa tá lá. Era sempre todo mundo no mesmo canto. Biruta, aquelas festas birutas normais. De vez em quando tinha show na beira da praia. Então, assim, show do Chiclete na Praia do Futuro aberta ao público para quem quisesse ir. Então, assim, são hoje o Abadá tá caro, né? Eu lembro e Fortal também na beira-mar, que eu amava. Eu sei que quem morava lá não gostava. Eu morava muito próximo, mas não chegava a me incomodar tanto. Mas quem morava... Eu sei que, claro, que eu tô sendo egoísta, assim, mas, assim, são coisas que não voltam atrás. Então, eu falo, assim, com um sorriso no rosto. Verdade. Pode crer, essa parte da infância e da adolescência marca muito, né? Muito. É uma fase muito importante na formação da gente, né? De toda forma, eu queria saber de você uma coisa. Quando foi? Foi na infância? Ou foi na adolescência? Ou foi na vida adulta já que você decidiu
Ou começou a visualizar o direito na sua vida? Porque você é defensora pública, mas tem que passar pela faculdade de Direito, né? Quando é que foi que isso surgiu? Sempre foi uma coisa sua? Sempre. Eu nunca desde pensei piveta, em tu já, nada. eu vou ser advogada, ou vou trabalhar com defensoria pública. Piveta. Criança, com certeza, eu já quis ser aeromoça, que eu achava lindas as aeromoças. Massa. Aí eu tinha uma prima, a Andressa, que ela até mora hoje em Recife, né? Embora ela seja brasiliense também. Ela dizia, eu quero ser analista de sistema. E ela era minha ídola da infância. Aí eu dizia assim, ela 3 anos mais velha que eu. Aí eu dizia, eu quero ser analista de sistema. Porque ela dizia que queria ser, eu não sabia nem o que era, mas eu sabia que devia ser bom e eu queria também. Só que assim, quando eu fui entrando na adolescência, a minha mãe é advogada. Então... Hoje minha mãe é registradora de imóveis, mas a minha mãe era advogada da Caixa Econômica, inclusive a gente veio morar no Ceará por causa dela, da transferência dela. E aí, a minha mãe era uma pessoa que sempre vibrou muito com direito, ela sempre foi muito estudiosa, muito inteligente. E sempre foi muito vibradora com a questão do direito, sempre foi idealista, acreditava. Aí, então, ela, às vezes, me acordava, eu me lembro, assim, eu na 7ª, na 8ª série, ela, Roberta, vê isso aqui. Aí ela ficava lendo as teses de contestação que ela fazia, favorecendo, assim, defendendo a Caixa Econômica Federal, e eu ficava prestando atenção, e eu achava aquilo lindo, a construção do pensamento que você gerava numa petição. E eu falava, meu Deus, eu quero isso para a minha vida, eu quero fazer direito. E, assim, já na fase, assim, com mais discernimento do que eu queria ser, a única coisa que eu lembro que eu quis ser na vida foi ser formada em direito. Na verdade, foi ser advogada, porque isso já é um papo, assim, que rende outro podcast, mas... A minha pretensão inicial não era ser defensora. Assim, na verdade, quando eu fiz concurso para defensoria não era uma coisa assim, há 20 anos atrás, a defensoria foi criada com a Constituição de 88. Sim. Então, assim, eu me lembro que quando eu passei para o concurso de defensor, o povo dizia assim, é o quê? Procuradora? Tu é o quê? As pessoas... E a defensoria não era tão valorizada como ela é hoje. Né? Que hoje as pessoas sonham na faculdade em ser defensoras e defensores públicos, se preparam durante o curso de graduação para isso, para prestar concurso depois, mas na época não era assim. Então, e a minha mãe sempre dizia, Roberta, você vai ser uma ótima advogada, porque você tem muito networking, conhece muita gente, é uma pessoa de bom trato, todo mundo gosta de você, você é muito inteligente e consegue aplicar o direito ao caso concreto de uma maneira muito clara. Então, você vai se dar muito bem, você vai fazer muito sucesso na advocacia. E aí, eu fiz a faculdade toda visando ser advogada. Eu não visava concurso. Não era uma coisa assim, vou fazer concurso, eu vou ser defensora, promotora, juíza. Defensoria é um concurso, né? Eu não visava nada. Acontece que, no ano de 2000, em 2000 eu acabei um namoro de muito tempo, comecei a namorar com outra pessoa, e terminei esse namoro meio que estava naquela de, já está desgastado, não quero, agora eu caso, ou termina, e ele já era bem mais velho do que eu não vejo mais futuro, tudo, e eu quero novos horizontes, eu quero estudar muito, eu quero fazer cursos fora, e aí eu começo a namorar de novo com outra pessoa rápida, no calor das emoções, fico grávida, no último semestre da faculdade. No último, de Direito? De Direito, eu fiquei grávida. Do Pedro, meu filho. Engravidei do Pedro no último semestre. Aí, o que eu tive que fazer? Reformular todos os meus planos. Pode crer. Então, e você estudou na Unifor? Foi. Sou formada pela Unifor. Agora, eu estava vendo aqui, você é formada na Unifor, depois você fez especialização em quê? Fiz em Direito Notarial, Registral e Imobiliário. Essa área de registros públicos sempre me chamou a atenção. Notarial? O que mais? Direito Notarial, Registral e Imobiliário. Receba, Washington. Hein? Tá certo. E depois mestrado. Mestrado. Então Direito Constitucional. Você deu aula. Dá aula ainda ou só deu aula? Eu dei aula durante 20 anos na graduação. E hoje eu dou aula só em pós-graduação. E mesmo assim, eu diminuí muito. Porque não tem tempo, né? Muito menos. Não é questão de tempo. Hoje eu não tenho mais tanta vontade. Entendeu? Assim, passou, né? E eu acho assim que o magistério é uma coisa que exige muita dedicação e muita paixão. Não que eu esteja dizendo que professor vai viver de amor. Eu sou completamente contra essa visão romantizada. Tanto é que eu acho que o professor tem que ganhar muito bem. E é uma coisa que eu sempre até brigava com os meus alunos quando eles chegavam para outros colegas meus que eram acadêmicos, raízes, que viviam da academia mesmo, tudo, e diziam, professor, fora professor, você é só professor?
Aí eu disse, gente, a pessoa não é só professora. A professor é uma profissão que dá muito trabalho, exige muito tempo e dedicação. Tanto é que nos meus últimos anos de sala de aula, eu tinha uma turma, quando muita, duas turmas. Entendi. Eu nunca passava disso, porque realmente é algo que exige muito. Porque não é só você preparar a aula, você tem que corrigir prova, o gasto emocional dando aula, Tem físico, que ter um envolvimento também, né? e você tem que amar, porque não adianta você chegar na sala de aula e você não passar aquilo que você tem que transmitir com todo o amor do mundo. Hoje eu não sou mais tão apaixonada pela sala de aula do que eu já fui um dia. E quando chegou esse momento, eu achei que era hora de eu sair de cena. Claro, e isso que você falou é uma pura verdade. O professor, ele tem que ser tão valorizado porque o professor é o primeiro contato de transformação na vida de uma pessoa, assim, quando você começa a se educar. Eu lembro que um professor especificamente me marcou minha vida, se chama Paulo Carvalho. Esse professor, ele me marcou, eu amo história, né? Adoro história. Eu amo história. A história ensina você a não repetir os erros, ensina comportamento humano, a evolução humana, as desgraças humanas, tudo, ensina tudo. E o Paulo Carvalho, esse cara, ele tinha um jeito de lecionar, de dar aula, ele é até ator. Ele é ator, ele fez muita coisa no Porta dos Fundos, fez novela também, ele é maravilhoso. Legal. E eu fui descobrir isso depois. Ele foi seu professor no Rio? No Rio de Janeiro, na 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série. E ele me marcou. Ele é responsável, sim, por hoje eu ser um cara antenado em política, por ser um cara antenado em história, porque política se mistura... Despertou isso em você. Despertou. Então, assim, mas por que despertou? Porque o cara se envolvia com os alunos. Tipo, ele tinha que transmitir com paixão o que ele faz, e não era uma coisa burocrática. Claro. Por isso que o professor, como você falou, deve sim ser hiper remunerado, sim, porque, cara, pra ele amar aquilo pra que ele amar o que ele faz, assim Exatamente. como todas as outras profissões. Exatamente. O policial que bota a cabeça em risco todo dia também tem que ser bem remunerado, claro. Tem que se respeitar. Todo mundo que trabalha com áreas de transformação direta do ser humano, eu acho que deveria ser hipervalorizado. A sala de aula sempre foi um lugar que, para mim, foi um bálsamo. Assim, era algo que, quando eu ia, às vezes eu podia estar com um problema maior do mundo fora de lá. Quando eu entrava para dar aula, era como se eu estivesse entrando em outra dimensão, um portal, e tudo ficava para fora, e ali eles me tinham por inteiro. E aí, só que não usou. Eu digo que talvez eu arrisco a dizer, Léo, que o que tirou o meu tesão em dar aula foi a pandemia. Foi no ano da pandemia que eu perdi o amor que eu tinha antes pela também sala a de fobia do contato, foi. Né? Não, e assim, aquilo ali tudo para mim era muito mecanizado. Até por isso, assim, eu sempre costumo dizer, não que eu queira tornar a disseminação do estudo algo elitizado, algo para poucos. É claro que eu tenho consciência que os cursos em EAD, eles conseguem, eles facilitam o acesso de todo mundo à educação. Mas eu ainda tenho algumas ressalvas da maneira como eles são aplicados hoje no ensino brasileiro. Então, Entendi. assim, eu acho que existem coisas que não substituem corpo a corpo. Corpo a corpo, a cara na cara. O cara a cara, né? E também acho que é a questão de, às vezes, os cursos de EAD são criados mais por questões financistas do que propriamente pensando na formação de quem está ali por trás da tela. Então, eu acho até que eles poderiam eles podem ser aplicados, mas desde que eles sejam revisitados. Da maneira como hoje eles são implantados, alguns eu não concordo. Você acha que falta conteúdo, falta conteúdo, falta preparo, falta logística, falta suporte. Eu vejo muita gente perdida do outro lado da tela. E aí essas pessoas acabam tendo a formação, recebendo um diploma, mas na verdade elas não estão preparadas. Para a prática ali, né? E aí não adianta nada. Tem você está coisa que só o criando olho. uma bola de neve, porque elas vão continuar sendo pessoas que não vão ser suportadas pelo mercado, que inclusive está cada dia mais competitivo. Total. O mercado O direito? Do direito. É muito advogado, né? Inclusive, é uma coisa que eu vejo muito nos meus ex-alunos, assim, gente migrando do direito para outras áreas, virando chefe de cozinha, e sempre áreas criativas. Uma coisa que me chama a atenção, assim, sempre, eu não posso generalizar, mas muitas vezes. Tipo assim, culinária, gastronomia, moda, estilismo e moda, são coisas assim que
totalmente do oposto ao direito, que é muito burocrático ainda. É quase um escape, né? A pessoa precisa como uma pessoa assim, eu não aguento mais isso, eu quero ir para outra coisa, eu quero me livrar dessa faculdade, Entendi. que acabou que eu me dediquei e não me rendeu frutos. É verdade. Me explica uma coisa, Roberta, que assim, quando eu escuto a palavra defensoria pública, eu tenho uma ideia, mas eu quero saber o que é, na prática, o que um defensor público faz e em quais áreas ela ou ele atua. É assim, eu estudei, prestei o concurso para a Defensoria Pública, como eu te falei, eu caí um pouco de paraquedas, né? Eu engravidei no último semestre da faculdade. O meu sonho nunca foi ser defensora, mas também nunca foi ser juíza, promotora, nunca foi ser nada. Eu queria ser advogada. Engravidei e tudo, sabia que a advocacia requer um espaço maior de tempo de planejamento para você começar a colher os frutos do seu empenho, da sua dedicação, da sua formação acadêmica. Só que eu me vi. Em setembro de 2021, meu filho nasceu. Teve o atentado das Torres Gêmeas, eu sempre conto isso, no dia 11 de setembro de 2001, e o Pedro nasceu dia 26, 15 dias depois. Marcou, né? Marcou, né? Marcou, claro. E eu estava assim, com a barriga por ali, eu engordei 30 quilos, foi assim, aquela gravidez que você fica grávida, e eu dizia assim, eu vou comer tudo que eu sempre quis comer e não comia. E aí eu curti minha gravidez. Eu até brinco assim, que a gravidez do Pedro tinha tudo para ser uma gravidez estressante. E a da Laura, minha filha, tinha tudo para ser uma gravidez tranquilíssima, porque foi planejada. Da Laura não chegou a ser estressante. Mas, assim, no Pedro eu não tive depressão, tipo assim, estado puerperal, eu não fiquei sensível. Eu acho que eu estava tão assim que eu não sabia nem o que estava acontecendo. Com a Laura eu tive tudo, essas coisas vinha o crepúsculo, eu queria chorar, aí ficava horas chorando no quarto, sem saber o porquê. Mexe com os hormônios. Mexi muito, mas o Pedro não. E o Pedro era tudo muito mais instável. Porque na Laura já era defensora, eu já tinha cargas, né? A Laura, já tinha assim, a Laura foi planejada, eu quis a Laura, eu tentei ter a Laura, eu fiquei 10 meses tentando ficar grávida. Então, foi toda uma história. Com o Pedro foi tudo atropelado e eu tive o Pedro e estava tudo bem. E aí, caíram, né, as Torres Gêmeas, aí eu olhava para o berço e dizia, meu Deus do céu, eu sou mãe. Que mundo que eu tô colocando, né? Que mundo eu vou ter daqui a uns meses? Vai ter Terceira Guerra Mundial? Não vai ter, porque naquela época tinham muitas especulações acerca disso. Primeira vez que os Estados Unidos foi atacado no seu solo, né? Exatamente. Eu dizia, e quem eu vou ser? Quem sou eu hoje? O que eu vou poder oferecer para essa criança? Quem é a Roberta? E aí eu disse, eu não tenho tempo. Aí, na época, eu era empregada, eu era seletista de uma secretaria do Estado. Eu pedi demissão, logo depois que acabou minha licença maternidade, e sentei e estudei. Mas eu estudava assim, eu costumo dizer, eu sou muito radical. Eu não tive aquele negócio, comecei a estudar 2 horas, depois aumentei 4, aí no terceiro mês... Já começava com 1.000 horas? Comecei com 8 horas já. E, 3 meses depois, eu estava com 12 horas por dia. E assim eu estudei durante 1 ano, passei em 8 concursos. 8? 8, e comecei a ser... Mas é assim, o que eu sempre digo, nada resiste ao esforço. Não tem fórmula mágica para passar em concurso. É sentar e estudar. É cansar o bumbum. Decorar, né? Faz parte também decorar. Entender. Estudar. Não ser resiliente, não desanimar, focar. Naquela época, graças a Deus, não tinha rede social, porque senão hoje eu acho que eu teria muito mais dificuldade. Andar no vale do sono, né? E do foco, né? Do sono e do desencorajamento, porque o que não falta é a gente querendo lhe desencorajar. Em tudo, assim, né? Você só estuda, até hoje você não passou. O povo que acha assim, que o concurso público é coisa de facinho, aí você estuda 6 meses, ainda está estudando, não passou até hoje. Então, assim, eu tenho os concurseiros, que eu já fui uma, tem meu respeito. E aí, o que aconteceu? Eu fui passando nos concursos. Fui analista do judiciário, primeiro, né, foi um dos primeiros que eu assumi, e aí fui ser defensora. Quando eu saí do Tribunal de Justiça do Ceará e fui assumir a defensoria, eu fui para o interior, para Baturité, que foi minha primeira comarca. E lá eu aprendi a ser defensora. Eu sabia o que o defensor fazia pela lei, que eu tive que decorar a lei orgânica da defensoria, lógico, porque caía no concurso. Mas eu não tinha ideia da dimensão democrática da função da defensoria. E foi isso que me fez ficar apaixonada por ela. Da transformação social que a carreira tem como potencial de operar na vida dos outros. Então, assim, quando eu fui assumir a minha primeira comarca, que é uma comarca que, na época, Baturité tinha 33 mil habitantes, com certeza, hoje em dia, tem muito mais. Aí vão-se quase 20 anos. Em maio, faz 20 anos que eu fui para Baturité, assumi lá a primeira vez.
eu comecei a conviver de perto, com as agruras mesmo, de uma parte da população que eu nunca tinha visto de perto, porque eu vivia numa bolha. Então, assim, eu comecei a ver, assim, gente se separando e brigando pelo talher de casa, brigando pelo... Quando eu digo brigando, não é brigando no sentido pejorativo de brigar, de arenga. Não, mas de assim, doutora, eu tenho esses talheres, ele não quer me deixar pegar nada dentro de casa. O botijão de gás que a gente comprou com maior esforço. Que, assim, eu tive um estagiário que uma vez quis até rir. E eu olhei para ele e disse, olha, não ria, porque botijão de gás, para você pode não ser nada. Para eles, é tudo. Então, tudo vai depender do referencial. Se vai conseguir esquentar a comida, cozinhar ou não, né? Entendeu? Então, assim, eu comecei a ver a questão da criminalização da pobreza, da raça, da questão da pessoa preta não ser tratada na justiça criminal. Nós temos, no Brasil, uma criminalização da pobreza e, principalmente, da pobreza preta. Sim. Preto pobre é alvo preferido. Se você pedir no CNJ um relatório, você vai ver que todas as estatísticas apontam para isso, inclusive também das mortes, em confrontos policiais, etc. Então, assim, eu comecei a ver a questão até umas coisas engraçadas em família, tipo assim, coisa que eu via no interior que eu ficava rindo. A pessoa morria, aí o ex-marido casava com a cunhada. Tipo assim, para continuar tudo em família. E era uma coisa naturalizada, meio de cultura. Então, tinha uma coisa que me impressionava e eu comecei a ver aquele universo novo. E eu fui me apaixonando por ele. Eu fui me apaixonando de saber que tinha gente de 75 anos que não tinha um registro de nascimento e que queria se aposentar, porque era agricultor, e que não tinha como eu entrar com a ação de lavratura, de suprimento de lavratura de registro, e eu consegui mudar a vida daquela pessoa, dar para ela uma identidade, depois de tantos anos ela vivendo à margem da sociedade, ser um registro civil. Então, assim, eu vi a dimensão, a grandeza do cargo que eu ocupava. Então, eu soube o que era ser defensora pública realmente na prática. E a transformação que você pode fazer com o seu trabalho, né? Que eu posso e devo, porque eu sempre costumo dizer assim, hoje mesmo, atendendo lá na defensoria, a mulher pegou na minha mão e disse assim, doutora, eu posso pegar na sua mão? Porque a gente agora tem uma proteção, né? Eu levantei pode, ela, não, queria lhe agradecer tudo. Olha, senhora, é uma bênção, não sei o quê, muito obrigada, eu não sei nem como eu lhe pagar. Aí, assim, parece clichê, mas eu falei, olha, eu sou bem paga pelo Estado. A senhora já me paga de maneiras indiretas. O povo me paga. Então, assim, aqui eu não estou fazendo favor nenhum. Eu agradeço, é o seu trabalho. Eu agradeço o reconhecimento do meu trabalho, mas a senhora não me deve absolutamente nada. Porque, assim, essas pessoas, claro que tem uns que saem de lá, a gente ouve desaforo, tudo como em toda profissão. Mas eu estou dizendo assim, quando eles se sentem acolhidos e se sentem gratos por aquilo, eles ficam assim, sem saber como agradecer. E aí eu sempre lembro, olha, eu sou remunerada pelo Estado para isso e eu sou bem remunerada. Não estou lhe fazendo favor nenhum, que é minha obrigação. Irado. E quais são as áreas, Roberta, da Defensoria Pública que você trabalha? Eu trabalho assim, a minha titularidade é voltada mais para o direito de família. Eu sou titular da primeira defensoria do Núcleo de Resposta do Réu. Então, eu respondo pelas primeira, segunda, terceira e quarta varas de família na parte do réu, de quem responde à ação. Então, assim, eu faço as contestações, as defesas. Por exemplo, você entra com a ação contra alguém na área de direito de família, a ação dessa pessoa cai na primeira, segunda, terceira, quarta vara, ou na 17ª também, que eu respondo nos processos pares, etc. Mas, enfim, nas varas da minha competência, do meu núcleo, a pessoa que é citada e não tem dinheiro para pagar um advogado, sem que para isso ela tenha que sacrificar, né, a sua mantença mensal, mexer nos seus recursos privados, assim, nas suas... Aí ela diz, não, vou na defensoria, ela me procura, eu vou fazer a defesa dela no processo. Então, eu faço a defesa escrita dela, a contestação. Então, ela vai lá e eu faço. Nessa minha titularidade, eu sou mais nessa área. Mas, por exemplo, eu estou respondendo agora por redenção, pela segunda vara de redenção, que é cível. Então, é cível em sentido amplo. Eu respondo por tudo, pela questão da saúde, família, contratos, obrigações, todo tipo de ação crimes que você imaginar. Também, tudo não? Porque eu não respondo pela vara criminal. Mas, ano passado, até agosto, de março a agosto do ano passado, eu estava respondendo por Acopiara, pela vara única criminal de Acopiara. Então, fora a minha titularidade, que é essa que eu te falei primeiramente, eu também atuava na área criminal. Então, assim, a Defensoria ela tem um núcleo especializado em saúde, tem um núcleo especializado em infância e juventude aqui no Ceará, que eu estou falando, a estadual daqui do Ceará.
ela tem de execução de pena, tem de presos provisórios e familiares das vítimas de crimes. Ela tem um núcleo de petição inicial e vários núcleos descentralizados, no João 23, tem no Bom Jardim, que atendem essas petições iniciais. Então, nós temos uma gama, vai desde a área da saúde, infância e juventude, criminal, família, cível em sentido amplo, de obrigações, contratos. Então, assim, nós atuamos em todas as áreas. Então, você, como defensora pública, escolhe o que mais tem a ver com você ou você é mandada para o que for? Não, é assim. Quando a gente vai para o interior, a gente é meio que clínico geral. Até que agora os interiores do Ceará estão mais especializados. Tem várias privativas criminais, mas, por exemplo, quando eu assumi, eu era defensor criminal, de tudo, para fazer plantão, chover. médico de plantão tem que... Tipo plantonista, clínico geral. Tinha que fazer tudo. Mas o que acontece? Quando você vai chegando mais próximo da capital, quanto maior a comarca, as coisas vão se afunilando e cada vez mais você vai tendo mais especialização no seu serviço. E aí eu não posso dizer que eu escolho, mas eu não escolho, porque assim, eu vou ter que ser promovida para as varas, ou então sofrer uma remoção. Mas tudo vai depender das vagas. Então tem muita gente que hoje trabalha vamos supor, no núcleo de defesa do consumidor, da defensoria, mas queria mesmo era trabalhar no núcleo de defesa da saúde. Pode acontecer isso, de eu não conseguir vaga onde eu quero. Então, não posso dizer que eu escolho. Mas você pode tentar ir para... Posso tentar ir para onde eu tenho maior... Mais empatia. Empatia, onde eu me identifico mais, que é o que deva acontecer, né? E é o que acontece hoje, mais ou menos, Mais né? ou menos. Assim, às vezes você acaba trabalhando com o que você não tem mais... você não ama tanto, você amaria mais trabalhar naquele núcleo, mas você trabalha em outro e faz um serviço bem feito. É que eu fico imaginando que a Defensoria Pública Criminal deve ser muito difícil, né? Não acho. Não é? Não. Isso é um tabu que eu quebrei depois que eu fui ser defensora. É difícil que eu digo assim... em que sentido que eu não acho? Porque as pessoas, quando eu assumi a defensoria, diziam assim... Como é que você vai defender bandido? Como é que você vai defender uma pessoa que matou alguém? Sim. Você vai conseguir dormir? E era uma pergunta que, às vezes, eu mesma me pegava fazendo a mim mesma antes de eu assumir a defensoria, que eu sabia que eu não ia poder escolher os processos. Aí eu dizia, meu Deus, eu vou conseguir. Só que é uma coisa assim, quando você assume, você começa a manejar todo aquele arcabouço processual, aquele processo e ver as peças e ver aquilo, você começa a ver as injustiças, ver as contradições e você acaba formulando a sua defesa. Muitas vezes, a minha defesa para uma pessoa que matou outra não foi no sentido de que, não, ela não matou. Viram ela, mas é mentira. Ela estava... igual uma vez eu atendi um senhor em Baturité que tinha matado a queima-roupa uma pessoa num posto de gasolina. E ele disse que tinha sido legítima defesa. Como legítima defesa? Não, ele atirou primeiro e eu desviei. Eu até brinquei, é Matrix. Porque não dá, né? Mas o que acontece? Mas eu fiz a defesa desse senhor do mesmo jeito, com o mesmo empenho, tentando encontrar as brechas no processo. Sim. Por quê? Porque essa é a minha função. Naquele momento, eu não sou juíza, eu não estou ali para julgar. Eu sou defensora pública. Você está mostrando os fatos. Eu tenho que usar o meu conhecimento técnico para ajudar, da melhor maneira, processualmente falando, a tese de defesa daquela pessoa. Eu não vou mentir. Vai inventar coisa. Eu não vou agir de má fé, eu não vou ser desleal processualmente, mas dentro das possibilidades que me são dadas dentro do direito, eu vou usar tudo a favor daquela pessoa que precisa de mim. Porque se ela fosse uma pessoa que tivesse recursos financeiros e pudesse pagar um advogado, ela não teria uma boa defesa? Então, Sim. por que só porque ele é pobre e eu sou defensora, ele não vai ter? Exato. Então, esse é o espírito. E a ideia de que isso que você falou de como é que você vai conseguir dormir, blá, é baseado na ideia de que você está tentando inocentar a pessoa. E não necessariamente Na verdade, isso. eu quero que ela tenha a pena justa para o que ela Você só vai tentar inocentar uma pessoa se ela realmente for inocente. Outra coisa, tem muitas coisas erradas assim nos processos criminais da defensoria. Por exemplo, quantas pessoas a gente consegue depois, na sentença, inocentar mesmo pessoas que tiveram as casas arrombadas sem mandado judicial e foi encontrada droga lá? Foi encontrada droga lá? Foi. Mas a polícia podia ter entrado batendo na porta sem mandado judicial, invasão de domicílio? É a teoria da árvore dos frutos envenenados. Todas as provas a partir dali são nulas. Isso é o Estado democrático de direito. Nós temos que nos reger pelo império da lei. Isso já entrando aqui um pouquinho na política, quando as pessoas falam do processo do Lula, o Lula, não sei o quê. O Lula foi julgado por um juiz imparcial, manifestamente, reconhecidamente. Aí você diz, mas eu não concordo. Tudo bem, você não concorda. Hoje é o Lula, amanhã pode ser você.
Será que você não vai concordar? Imagina você sendo julgado por um juiz que liga para o membro do Ministério Público, que é o órgão acusador, e lhe dá, olha, e combina o que vai fazer contra você no processo. Isso não existe. Então, a gente tem que saber, eu acho assim, qualquer área da nossa vida, nossa profissão, nossa família, nossas amizades, nosso círculo social, as pessoas com quem nós convivemos, trabalhamos, etc., nós temos que ter empatia dentro do possível. Tentar se colocar no lugar. se colocar no lugar delas. Quando você fala que a prova é nula, no caso daquele cara que tinha droga dentro da casa e a polícia foi lá e encontrou, mas não tinha mandato, é que você parte do princípio que, peraí, você entrou lá sem autorização. A casa é asilo inviolável, está no artigo Então, 5º tudo que está ali pode ter sido plantado, pode não ter sido Pode dele. nem ter sido plantado, mas não podia ter sido pegue daquela maneira. Se a polícia está desconfiando que tem ali, o que vai? Vai abrir um procedimento, vai pedir ao juiz o quê? Uma ordem de busca e apreensão naquela casa. Entendi. O juiz deu a ordem de busca e apreensão, você tem um mandado de busca e apreensão, você vai lá, bate na porta, apresenta o mandado, entra, recolhe a droga, autua em flagrante. O flagrante é válido. Mas se você não faz dessa forma, faz atropelando, aquilo ali tudo O que rolou ali foi, houve um flagrante, mas não não é válido. com o consenso de um mandato. Não houve um flagrante, mas um flagrante legal. Porque Sem ele um estava mandato. contra a lei. Eles porque invadiram ele a não tinha casa. sido determinado. Mas como é que funciona na lei agora? Falando, existe a droga lá dentro. Fiquei curioso, assim, né? Falando, tramitando. Você Não é minha área maior de atuação. Mas você, como defensora, né? Eu sei, Você tem claro. que. Você não vai, sei com profundidade. Você vai trabalhar os fatos. O que você está falando aqui é o direito preto no branco. Exatamente. Vocês invadiram. Qualquer estudante Pronto. de direito de terceiro semestre Faria que faça isso. a cadeira de constitucional sabe do que eu estou falando. Eu acho interessante, porque no fato, pode estar tudo errado, né? Mas o direito que está defendendo vai. Mas aqui também está errado, né? É por isso que, às vezes, eu me impressiono de operadores do direito defenderem a condenação do Lula. Porque eu digo, não, eles não estudaram pela mesma Constituição que eu estudei, pelo mesmo Código de Processo Penal. Porque não é possível. Assim, não é possível. Não é questão, assim... Quando tudo começou, eu nunca fui entusiasta do Moro, porque eu sempre vi aquela Lava Jato como um circo montado. E eu sempre via uma burla da lei, aquelas conduções coercitivas que hoje são proibidas porque elas não têm previsão no Código de Processo Penal. Elas foram regulamentadas de uma maneira... Elas foram regulamentadas, mas tem todo um processo, mas daquela maneira como era feita na Lava Jato. A Polícia Federal ia lá, conduzia coercitivamente para prestar esclarecimentos à pessoa de qualquer forma. Sim, aquilo ali tudo para mim era um circo de horrores. Pulando direitos, né? E aí eu me senti o quê? Eu me senti aviltada enquanto operadora do direito. E aí eu dizia assim, meu Deus, se está acontecendo tudo isso, imagina os meus assistidos depois dessa araca. Porque se estão fazendo tudo isso, rompendo o Estado Democrático de Direito, o império das leis, com esses figurões, imagina meus assistidos que já sofrem com o desvirtuamento da lei, agora eles vão... Foi o que você falou da empatia, né? E se fosse comigo, né? Exatamente. E se fosse comigo? Que Exatamente. tenho menos poder, que tenho menos que esses figurões como Lula, né? Que você, né? E mesmo que tenha o mesmo poder, quando você vê uma coisa errada sendo feita com alguém, você nunca deve aplaudir, porque se fazem com ele hoje, amanhã Pode ser com com você. você. É aquela mesma pessoa de um amigo fofoqueiro que toda hora fala mal de um pra mim, aí eu digo, eita, esse daí não presta, porque se Vai ele falar fala de dele, mim vai falar de também. mim já. Então, assim, eu sempre vejo que, assim, o que uma pessoa faz com alguém pode um dia fazer comigo. Perfeito. Eu gostei muito do raciocínio. Achei bom, muito bom. Agora, você precisa de terapia, não? Pois é. Porque assim, eu fico pensando, Tô precisando. lidar com a sua profissão, você deve ter que tratar com muita coisa que é injusta, com gente que está sofrendo. Nem sempre, talvez, você consegue ajudar, né? Não deve ser todo caso que você ganha, né? E eu me divorciei do meu marido. Até a gente fala muito, você lembra? No podcast? Eu me divorciei do meu marido. Não cheguei a me divorciar, eu me separei de fato dele durante 1 ano e meio, nesses quase 17 anos que nós estamos juntos. Vocês precisaram de um tempo, né? Ele precisou mais do que eu, né? Foi ele que entendi, pediu. Mas entendi. foi ótimo para mim também, para muita coisa. E eu me lembro, assim, que eu acabada por dentro. E aí eu ia atender. Aí a pessoa vinha falar, doutora, eu estou divorciada. Doutora, ele fez isso. E eu vendo a minha história sendo contada para mim, doida. Amiga, eu também, deixa eu te contar. Não, eu doida para abrir o berreiro, porque muito fragilizada pessoalmente, e eu tinha que trincar os dentes e ser forte, e orientar e ajudar, e tudo, e não demonstrar nenhum tipo de fraqueza e nem aceitar aquele gatilho.
É muito difícil isso, né? É muito difícil. Assim, nessa época, inclusive, eu fazia terapia e várias outras épocas eu tenho uma relação assim, vou para terapia, e a última vez eu recebi alta. Mas, assim, eu já sinto necessidade, porque, gente, depois de tudo que aconteceu, né, nesse último ano de eleição, tudo, e mesmo assim, com o Brasil que a gente vive, com o mundo que a gente está vivendo, eu acho que ninguém se mantém são sem terapia. E aí cai de novo naquela coisa. Maior parte da população brasileira não tem acesso. Não tem. Eu acho assim que a saúde mental tem que ser uma política pública levada mais a sério. Até porque para quem a terapia hoje no Brasil é luxo. Inclusive, porque, a ministra da Saúde já falou isso, que vai levar mais a sério a questão da saúde mental no Brasil como política pública a ser prioridade. É porque é muito importante. Tem que ser. Isso impacta em todos os setores da sua vida. Todos. Se você não está bem na cabeça, o teu corpo não funciona. Exatamente. Mulher, eu sigo você já tem, eu passei a te seguir, foi quando a nossa equipe filmou você no Familiarizando lá na... Acho que você passou a me seguir também, foi nessa época. O meu podcast já existia? Já existia, já estava começando, eu acho. Já existia, tanto que os outros podcasts vieram depois do nosso. Né? A gente montou a estrutura, pois pronto. Eu passei a te seguir lá. Eu, como criador de conteúdo, posso ter empatia em várias coisas que acontecem. Quando a gente se posiciona, quando a gente, por exemplo, coisas grandes, como acontece no Brasil, como aconteceu esse final de semana, na época das eleições, em certos momentos você acaba usando a sua imagem para propagar a sua ideia. Para dar cara a tapa. Para dar cara a tapa. Eu já fiz isso, você já fez isso, faz muito, né? É uma editoria sua, falar de política e, na verdade, não é só falar de política, falar de comprometimento moral, com as coisas que você acredita, com as suas... Na verdade, eu sou uma pessoa de me posicionar. Eu sempre se posicionar. Assim. Eu nunca tive medo de me posicionar. Mas vamos falar português claro agora. Quando te atacam, você consegue 100% estar blindada a isso quando alguém chega e você se posiciona politicamente, ou você se posiciona, né? E vem um hate muito, muito pesado. Você consegue estar blindado e não te afeta de jeito nenhum, foda-se, vamos adiante. Como é que você se comporta com esses ataques? É assim, Léo, eu nem quero parecer soberba na minha resposta, longe de mim, mas assim, eu descobri uma força interior e eu diria até uma inteligência emocional que nem eu mesma sabia que eu tinha, principalmente nesse segundo turno das eleições. Eu nem digo tanto no primeiro, porque eu sempre me posicionei. E eu sou uma pessoa, falando de política, que eu sou muito clara. Assim, eu fui contra o golpe da Dilma, eu fui para a rua, eu protestei contra. Quando ela foi impeachmentada, eu chorei. Quando o Lula foi preso, eu chorei. Eu sempre achei a Lava Jato uma falácia. E eu dizia para as pessoas... Naquela época, era muito mais difícil você falar mal da Lava Jato do que hoje. Porque hoje ela caiu em descrédito para a maioria das pessoas, pelo menos das que têm um pingo de juízo. Mas, naquela época, não. Ela era uma unanimidade entre quase todos os setores da mídia e do povo brasileiro. Todo mundo falava... Você falava mal da Lava Jato, você era quase um... Meu Deus, você tem coragem de falar do Moro? Quem você pensa que é? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa de me posicionar. Fui contra a Lava Jato, fui contra a prisão do Lula, não pelo Lula em si, porque eu via todo o absurdo que estava por trás daquilo, todo o maquineísmo, toda a armação. E quando o Bolsonaro... Eu fiz campanha deliberadamente contra o Bolsonaro em 2018. Embora o meu marido, na época, tivesse votado nele nos 2 turnos. E eu nunca deixei de me posicionar contra ele. Quando ele ganhou, eu continuei batendo assim, no que era errado. Aí até diz, mas você não aplaudiu o que era certo? Eu não vejo muitas coisas certas para aplaudir no governo todo. Eu posso até estar sendo injusta em alguns setores, mas assim, eu não tenho recordação de muitas coisas boas do governo Bolsonaro. E eu bati na pandemia, eu me voltei contra, eu não acreditava, eu sofri, inclusive, eu tive Covid no início, eu fiquei com muito medo, e ainda mais porque eu me sentia desamparada, em termos de representatividade nacional, inclusive. Depois minha mãe teve, enfim, foram muitas coisas. Eu sempre fui uma pessoa de me posicionar. E eu, desde o ano passado, 2021,
No Natal, eu já postei um negócio assim, que o bom velhinho lhe traga, Feliz Natal e Feliz Ano Novo, que o bom velhinho lhe traga novas esperanças, com a foto do Lula com gorro. Sim. Fui massacrada, mas também exaltada por pessoas que compactuam, porque a gente leva, assim, quem se expõe em rede social tem que estar pronto. Porque se você dá a cara a tapa, você tem que saber que tem coisas que vêm de lá para cá que talvez não lhe agradem. Então, eu sempre tive personalidade suficiente e me dei bem com isso. Foi assim, esse ano todinho. No primeiro turno eu me posicionei, o Lula veio para cá, inclusive, na Praça da Bandeira, tudo. Eu fui até a Praça do Ferreira, em caminhada, né? Logo nas vésperas do primeiro turno. Só que, no segundo turno, quando eu vi a votação muito maior do que eu esperava do Bolsonaro no primeiro, eu me assustei com aquilo. Todo mundo. Eu disse, gente, eu não vou mais sossegar. Porque é agora ou nunca. Eu não quero, eu não aguento mais esse homem 4 anos. Então, ou eu arregaço minhas mangas e passo um mês dedicada a desmentir essas fake news. Eu tento ajudar de alguma forma, mesmo sabendo que eu tenho 50 e poucos mil seguidores e que eu sou um grão de areia na frente de tantos desses influencers que estão bolsonaristas, que estão aí propagando fake news, mas eu vou tentar, de alguma maneira, fazer a minha parte. E aí eu comecei, e eu não cessei. E eu sofri muitos ataques. Eu também fui perseguida, principalmente depois de uma publicação de um deputado federal no Twitter, e em seguida botaram o meu @, e aí veio a manada toda para o meu Instagram me esculhambando. Nesse dia eu cheguei a abrir, e tinham 300 mensagens de haters em menos de meia hora. Você nem leu, né? Não, li não. E mesmo as que eu li, que eu fui chamada de cadelinha petista, de coisas baixas, sabe? De gente que não sabe argumentar. Foi um deputado bolsonarista que te divulgou. Exatamente. Entendi. E me divulgou assim, falou mal de mim usando o meu cargo. Sim, Aquela claro. defensora pública, mas não citou meu nome. Aí só que veio uma pessoa, não sei se é combinado ou se é espontâneo. Vai lá e marcou. Logo embaixo, botou o meu @. Aí migrou o povo do Twitter para o Instagram para me esculhambar. Eu li algumas por cima, no início eu li, depois disse, menino, é tanto. E quanto mais eu lia, mais chegava e não cessava. Teve uma hora que eu estava começando a rir, que era tanto absurdo. As pessoas era tanto ódio, que eu dizia, gente, o que é isso? Pelo amor de Deus. E o que eu tirei disso? Que não adianta, assim, é uma coisa que eu falava muito para as pessoas na época da eleição. Não perca seu tempo com bolsonarista raiz. Com quem não quer dialogar. Se tem uma pessoa que tinha dúvida comigo, Roberta, eu vou votar no Bolsonaro, porque eu tenho medo do Lula, não sei o quê, por isso, por aquilo. Mas você podia me explicar? Eu gravava áudio, eu dava meu WhatsApp, se a pessoa quisesse. Eu tentava, eu realmente me dediquei a disseminar fake news, a tentar, eu sempre fui politizada, ouvir podcast. Mas, assim, quando você vê que a pessoa não está aberta, eu vou ficar batendo boca. Então, assim, dizer assim, que uma carga negativa em cima de mim não teve. Mas dizer que isso me abalou, não. Mas abalou pessoas próximas a mim. Por exemplo, meu marido. Ficou extremamente estressado, preocupado comigo. Roberto, você está sofrendo ameaça. Vai acontecer alguma coisa. Eu não estou bem. Meus filhos ficaram, mãe, pelo amor de Deus. Mãe, eu estou com medo. Então, assim, isso me entristeceu. Mas eu mesma, eu tinha tanta convicção que eu lutava pelo que eu acreditava. E aquilo, para mim, era o que era certo. Não, e assim, gente, eu estou do lado certo da história. Eu estou lutando pelo que eu acredito. Eu estou lutando por algo muito maior do que convenção social, do que eu ser excluída de grupinho, do que o povo está falando mal de mim, o povo que anda comigo na sociedade cearense está falando mal de mim, o WhatsApp, que eu não estou nem aí para isso. Querem me excluir, me excluam. Quer falar mal de mim? E gente falando mal de mim em grupo e me mandando solidariedade no meu privado. Assim que eu recebia print, porque também o ser humano é fofoqueiro, né? Então você fala de uma pessoa num grupo de 200 pessoas ou de 50, alguém vai te passar. Ou até de 10, sempre tem um que não compactua, faz um print de cuidado com fulana. Entendeu? Então, assim, eu recebi muitos prints. Eu tenho, assim, se eu quisesse, um dia que eu quiser abalar as estruturas. Processar meia cidade. Não, processar não, porque mas eu tô dizendo, no dia que eu quisesse expor as pessoas como elas são muito piores do que a gente pode imaginar, eu conseguiria. Mas eu tiro de tudo isso o seguinte, eu acho que eu saí muito mais fortalecida enquanto ser humano, enquanto pessoa, né? Assim, eu tenho couro grosso, eu sempre tive, mas endureceu mais ainda, embora meu coração, graças a Deus, tenha se mantido mole. E eu saí sabendo
as pessoas que valem a pena estar do lado. E enquanto comunidade. Enquanto a tua comunidade ali, com certeza, cola mais com você. Não, e eu até digo assim, eu tenho muitas amigas que votaram no outro candidato contrário a mim, mas que sempre mantiveram comigo uma relação de respeito, que nunca me atacaram. Que é fundamental. Entendeu? Então, assim, e muita gente diz, como é que você consegue conviver com amigas bolsonaristas? Gente, quem vota há uma diferença entre bolsominion e bolsonarista e quem vota em Bolsonaro. Tem gente que vota no Bolsonaro porque é antipetista. E eu digo mais, o meu próprio marido votou no Lula porque ele é anti-Bolsonaro. Mas ele não é fã do Lula. Contrário, né? Eu gosto do Lula. Teu marido votou no Bolsonaro? Não, meu marido, essa eleição, votou no Lula os 2 turnos. Porque ele se tornou anti-Bolsonaro. Entendi. Mas ele não gosta do Lula, né? Mas ele não é fã do Lula. Mas ele votou no Lula nos 2 turnos porque ele é anti-Bolsonaro. Mas ele nunca ia entrar em embate para defender nenhum nem outro. Ele queria zelar. O meu marido é formado em direito, é um advogado, ele é um democrata. E ele disse, Roberta, eu não aguento mais o que a gente viveu esses 4 anos. Nem na economia, porque ele lida muito com o mercado financeiro, que ele esperava. Quando ele votou no Bolsonaro em 2018, ele dizia muito que era por causa do Paulo Guedes. E ele disse que foi uma decepção para ele. Sim. Então, assim, eu respeito o voto das outras pessoas a depender da argumentação. Agora, eu não respeito quem vota no Bolsonaro, porque diz assim, porque com Lula, doméstica não queria trabalhar, 7 horas queria parar de trabalhar para dormir. Essas pessoas eu não quero no meu círculo de amizade, porque elas não compactuam dos valores que eu tenho pelo ser humano. É simples. É simples assim. É uma matemática muito simples. Muito simples. Mas é de se admirar. É de se admirar. Eu também me apresento publicamente. Tenho consciência que você é muito mais do que eu, mas eu não fujo às posições, nunca fugi. Me fez mal durante um período falar sobre isso, porque, eu não sei, quando vai para a carga emocional de, por exemplo, você perder alguém nesses momentos e tal, né? E eu militei ali, tipo, isso gera uma carga muito pesada. Mas eu entendi. E uma resistência involuntária, né? Porque ele machuca me tanto. Machuca, Só que eu entendi. Às vezes eu vejo algum cara, como é que tu consegue falar assim publicamente, receber essas mensagens e tal? Eu falo, cara, não é o que deve ser feito? Assim, o que passa na minha cabeça se por algum motivo eu cresci a audiência, ou porque gostavam dos vídeos, ou porque gostavam das entrevistas que eu faço, ou porque gostam do programa, não é o meu dever como cidadão eu tentar passar o bem, eu tentar mostrar o que eu acredito? Será com respeito, porque eu nunca... Claro. Você pode voltar em qualquer podcast que foi feito aqui. Toda vez que eu conversei com um lado oposto ao meu, né, eu também votei no Lula. Você sempre soube eu debater sempre ideias. soube debater ideias e eu nunca votei com educação, ainda com dor de gatilho que eu tenho com o cara. Isso daqui já está dito em outros programas. Eu tenho gatilho e ainda assim eu tento exibir vamos conversar, porque uma coisa que eu sinto, Roberto, é que sempre houve direita e esquerda. E isso tá tudo bem. É claro. Sempre, eu lembro. É só lutar. Eu tenho 39 anos. Nós crescemos nas diferenças. Exato, eu tenho 39 anos, eu lembro. Eu lembro de que, Fernando Henrique e Lula. Aí existia o confronto, mas os caras podiam sentar na mesma mesa e trocar ideia. Claro, e os debates eram muito mais civilizados. Exato. O que a gente viu foi uma barbárie. E o que eu vi foi um distanciamento da direita para a esquerda. Um distanciamento, virou uma extrema. Uma extrema. E essa extrema, tudo que é extremo, impossibilita a harmonização do país e tudo mais, né? Tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda... É ruim. Elas são ruins, Sim. né? O ideal é que a gente se aproxime de algo... Do centro, né? E eu digo assim, de uma questão democrática, de valores mais igualitários, de justiça social, de coisas que devam ser universais, que não devem ser nem de um lado e nem do outro. As coisas básicas. Básicas, para a gente viver em sociedade. Às vezes eu acho que encontrar esse básico é utópico no mundo que a gente vive, porque o que é básico para quem é mais de esquerda, como nós somos, é óbvio. Para quem é mais conservador, é uma afronta. Né? Coisas básicas de direitos humanos, comunidade LGBT, KIA, PN, mais acertei, né? Não, mas tem PN agora, não tem? PN mais...
é um afronte à religião, aos bons costumes e tal. Você sabia que eu fui Isso alvo para disso? mim, isso para mim é óbvio, não é? Não é óbvio que essas pessoas têm os mesmos direitos que eu, que você, que todo mundo? Você sabia que eu fui alvo disso durante a eleição? Já o turbilhão todo de política que eu estava passando, acharam pouco. Aí eu fui gravar um podcast no FB Ideias, lá no Iguatemi, me viram e acharam que eu estava, a pedido do dono do Farias Brito, defendendo um livro que você deve ter tomado ciência da 8ª série, que tratava dessa questão de identidade de gênero, que Sim. tem que tratar, na minha opinião. Lógico, é o que acontece. Porque isso é uma realidade, as pessoas têm que Tá aí, conhecer, né? para respeitar, para conviver, e tá aí, e não adianta. Mas foram dizer que eu estava lá e começou num grupo de mãezinhas, o povo falando de mim sem me conhecer, me apontando o dedo. E é o que eu digo, é aí que surgem as loucuras. Eu estava lá para gravar um podcast de carreiras jurídicas porque me viram e porque, coincidentemente, o local da gravação era do mesmo grupo do colégio cujo livro estava sendo debatido nesse grupo, que eu nem sabia da existência desse livro até então. Eu fui saber porque fui enfiada nessa polêmica de graça. O que aconteceu? Elas começaram a criar uma teoria da conspiração contra mim. E eu recebi vários prints de mais de uma pessoa. E eu fico dizendo, meu Deus, é assim que surgem as loucuras na humanidade. Eu entrei em alguns grupos de extrema-direita logo depois do segundo turno para monitorar, porque eu queria saber o que se passava na cabeça desse pessoal. E eu juro por Deus, me assusta. Eu tenho uma amiga que disse que o marido dela também entrou. E ele todo dia ele inventava uma mentira, só para ver a cara dele. Só que ele disse que eles acreditavam em todas as mentiras e começavam a dissertar sobre isso. E aí ele disse, não, eu vou sair daqui, porque senão quem vai ficar doente da cabeça sou eu. Assim, eu estou começando a ficar doido também. Claro. E ele não aguentou. Eu vejo de vez em quando, que eu também não tenho essa vibe de ficar. Mas são tantas teorias da conspiração que você vê que as pessoas vivem num mundo paralelo dentro das suas bolhas. Então, o que eu costumo sempre dizer? Como é que você consegue viver, ter esse pensamento e andar com fulano? Eu digo, gente, eu não quero estar nunca dentro de uma só bolha. Eu quero ouvir outras opiniões, eu quero formar outros conceitos, porque não existe só um certo de um lado e o errado do outro. Eu quero ter um juízo crítico de tudo. Nem que eu mesma forme um juízo crítico equivocado, mas que eu tenha essa oportunidade de formar a minha opinião. E a gente, só vivendo só com aquele mesmo nicho, a gente não consegue enxergar além disso. Então, dentro do possível, eu tento fazer esse exercício. É por isso que eu falei que eu acho que é utópico, porque é um sonho, mas é utópico. E é incômodo. É incômodo, porque eu fico pensando, os super conservadores criminalizam, por exemplo, a comunidade LGBT, criminalizam. E onde é que está o meio disso? Como é? Porque são pessoas como eu, como você, tudo igual. Como que aproxima... Mas eu digo que Freud explica. Como que aproxima? Muita raiva e criminaliza demais, eu acho que Freud explica. Pois é. Eu tenho essa teoria. Eu já olho assim, e pode esperar. Porque não é normal. Como é que uma pessoa vai viver a vida dela, amar do jeito dela e vai incomodar tanto alguém que não tem nada a ver com ela? Por que causa tanto incômodo quem eu amo, a maneira como eu amo e o que eu faço? Tem que ter uma explicação. É verdade. Eu não estudei para isso, mas... O pouco que eu já li, eu desconfio. O meu sonho mesmo, assim, Aí eu vou te falar, a gente estava na Islândia filmando os nordestinos. Isso não é uma questão. Não é. Isso não é uma questão. Tipo, a sexualidade... É assim que fala, né? A sexualidade da pessoa não é uma questão. Não é se a pessoa é isso, é aquilo, é Y, é Z. Não é uma questão. A cor da pessoa não é uma questão. Blá, 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 blá. Tudo é... Eu lembro que eu conversei com o George, que vai ser um entrevistado, que ele tem um bar lá. E ele até fala, ele é baiano. Aí ele fala, eu sou o único negão da Islândia. Cheguei aqui, fez muito sucesso. Todo mundo me queria, ele brincava, né? Aí eu sou o único negão da Islândia, mas me pergunte se alguém falou alguma coisa. Ele não tem outros, mas eu digo assim, ele foi o primeiro, assim, né? E ele falou, nunca perguntaram minha sexualidade, nunca perguntaram pra mim. Porque não dá Nunca. Conta. Aí eu vi casal, eu vi 2 homens andando de mão dada, vi 2 meninas, e não é uma questão, ninguém nem sequer aponta, ninguém nem sequer vai, é normal. Então, assim, esse sonho utópico era o que eu sonhava para o Brasil, para o mundo de uma forma geral, porque
eu tento conversar sempre com amor sobre Nós isso. regredimos muito nos últimos 4 anos nesse ponto. Eu, como defensora pública, posso te falar Você isso. sabe disso, né? O meu sonho era que a normalização de tudo. Todo mundo tem o direito de ser feliz, todo mundo tem o direito de amar, todo mundo tem o direito de existir do jeito que achar que deve existir. Na verdade, Leon, a gente nem regrediu na questão da homofobia, do preconceito, desses vários vieses. Na verdade, a gente regrediu na questão que as pessoas hoje não têm vergonha de serem assim. Elas sempre foram. Mas eu nunca me esqueço, em 2011, quando o STJ e logo em seguida o STF reconheceram a união estável entre pessoas do mesmo sexo, né? A união estável homoafetiva. E eu comemorei e coloquei a decisão na época, comemorando e dizendo que tinha sido um grande avanço. Eu, professora de Direito de Família, né, diretora do IBDFAM, não posso ter outra postura, e a gente, logo em seguida, a Defensoria fez um mutirão de reconhecimento na Cidade da Criança, ali no centro. Depois teve o casamento assim, simbólico, com taça de champanhe, foi um momento super legal. E eu me lembro, eu colocando, né, no Facebook na época, que era o que bombava, e um ex-aluno meu dizendo assim, isso é inconstitucional. A única coisa que eu consegui responder para ele foi, inconstitucional é ser mal amado. As pessoas mal amadas se preocupam com a vida dos outros. Com o amor dos outros. Né? Com o amor dos outros, com a opção dos outros, assim, com a opção que eu digo, não é nem a opção de ser gay, eu não sei porque isso é orientação, não é opção, mas estou dizendo a opção de vida. Eu quero, até essa questão de dizer, você tem que sair, que eles usam muito essa expressão. Às vezes, um dia desse, um amigo meu que é gay, falando assim, fulaninho, não sai do armário. Aí eu disse, e se ele não quiser agora? E se ele não estiver preparado? Tem muitas questões. Eu disse, deixa ele viver a vida dele. Se ele quer ter uma relação homossexual entre 4 paredes e não quer sair do armário, como você está dizendo agora, respeite o momento dele. Tudo tem seu tempo. Do mesmo jeito, se ele não quiser... Assim, gente, a gente tem que parar de querer ditar a vida do outro. Exato. É o que eu te falei. E é um exercício, porque eu me pego às vezes. A gente tem que se cuidar né? disso também. A gente também. tem que ter esse exercício no próprio julgamento das pessoas, claro, porque a gente julga os outros. Claro. A questão é ir melhorando, mas foi o que eu te falei naquela hora. Não é uma questão. Foi o que tu falou. O meu amigo gay falou que o amigo gay dele tinha que sair do armário. Isso não deveria ser uma questão. Não é. Só passa a ser uma questão se esse amigo dele for conversar com ele. Cara, o que você acha? Aí é uma questão, porque foi trazida a ele. Exatamente. Essa questão foi posta. Foi posta à mesa. Direito. Exatamente. Então eu acho que você levar a vida dessa forma é muito difícil, porque o ser humano hoje, principalmente, ele é levado a fofocar, a não resolver os problemas olho no olho. Aí tem as redes sociais, ninguém resolve mais as coisas. Então, realmente, o nosso sonho... As pessoas são muito preconceituosas. Sabe o que eu vi? Uma coisa que